Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Queridos, esse é o tema. Cuidado com o seu ambiente. Não é com o meio ambiente não, tá? É claro que devemos ter também cuidado do meio ambiente, né? Com o meio ambiente. Mas o tema é cuidado com o seu ambiente e não o meio ambiente. Por que esse tema, irmão Elcio? Cuidado com o seu ambiente. Porque assim, abençoados, nós que exercemos o dom da fé, praticamos o dom da fé, a fé é um dom de Deus, né? A fé é algo que está no nosso espírito. Agora, existem pessoas que não exercem esta fé da forma correta, na palavra, no temor de Deus. Então, o ambiente, o seu ambiente, o ambiente que você frequenta, né? O ambiente da sua mente, o que você pensa, o ambiente da sua mesa, com que você se assenta, o ambiente da sua conversa, o que você fala, o que você ouve, o ambiente dos seus olhos, o ambiente daquilo que você presencia, aquilo que você está vendo. Isso tudo vai somar em um comportamento seu. Isso tudo vai refletir em um comportamento seu. O tipo de ambiente que você se encontra, o tipo de ambiente que você está, anda. Então, tomem cuidado com o seu ambiente. E por que tomar cuidado? Tomar cuidado porque nem sempre vai depender de você estar em um ambiente bom. Quando depende de você, quando está sobre o teu controle, por assim dizer, você vai decidir, você vai tomar naturalmente suas próprias decisões. Mas existem alguns tipos de ambiente que você é colocado. Um exemplo, um trabalho. Você é contratado de uma empresa e ali você vai naturalmente fazer parte de um ambiente onde tem ali um quadro de funcionários. E naquele ambiente de trabalho, você é mais um. Você é um prestador de serviço. Então você vai estar ali com crente, com ateu, com diversos credos religiosos. Mas eu não estou falando não nesse sentido da religião. A religião ou o religioso, ele se preocupa com esse tipo de ambiente. Tipo assim, eu não vou ficar naquela empresa porque o meu patrão é maçom. Eu não vou ficar naquela empresa porque lá tem um macumbeiro. Eu não vou ficar naquela empresa porque ali todo mundo é espírita, é da religião X ou da religião Y. Não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Isso é uma grande bobagem. Você não pode querer espiritualizar as coisas. E isso não é espiritualizar. Isso é religiosidade. Não, porque eu só trabalho em lugar que tem crente, porque eu sou muito ungido, então o meu ambiente de trabalho, eu estou precisando de um trabalho, eu dei currículo, mas se lá não tiver a maioria crente, eu não fico, porque a luz não se mistura com as trevas. E o meu pastor me falou que eu tenho que estar no meio dos santos, dos crentes. Não existe isso, pessoal. Então, quando nós falamos cuidado com o seu ambiente, não é no sentido da pessoa pensar diferente de você, crer de uma forma diferente, ter uma religião diferente, um posicionamento diferente. Não é nada disso. Cada um tem o seu. Eu já trabalhei em diversos lugares, em várias empresas e conheci pessoas que não acreditavam em Deus, católicas, evangélicas, espírita, maçom, etc. E daí? Então nada a ver com o credo dele. A questão de você ter cuidado com o seu ambiente
seja ele onde for, é para você não tomar a forma, não se corromper pela mentalidade do outro. É nesse sentido. Então você vai estar em um ambiente de trabalho que existem lá pessoas usuárias de drogas. E aí? Tome cuidado com o seu ambiente. Mas aí você vai largar o emprego? Não, você não vai largar o emprego. Você vai se cuidar, você vai estar em vigilância o tempo todo, se é que a pessoa tem uma tendência, uma inclinação para aquele ambiente, né? Se aquele ambiente lhe traz alguma lembrança, alguma memória do seu passado, você tem que ter cuidado com isso. Tome cuidado com o seu ambiente. De repente, você está num setor de trabalho. Eu já passei por isso na minha vida, eu sei o que é isso. Sabe? Você está em um setor de trabalho, você é assediado. E aí? Então, você vai estar lá o tempo todo sendo assediado, em todos os aspectos. E aí? Você tem que ter cuidado com o seu ambiente. Porque existe, né, essa ideia machista, se tratando do homem, que homem que é homem, ele tem que se relacionar porque a moça, porque olhou diferente para ele, porque jogou uma cantada, tal e tal. Então ele não respeita mais a esposa, não respeita mais a família, né? E eu não estou nem levando ainda para o campo que ele se denomina crente, independente do credo religioso. Mas principalmente aqueles que se dizem crente, mas não toma cuidado com o ambiente e acaba se envolvendo, traindo. Tem esposa que não confia o marido em uma academia. Porque na academia ele vai ver lá as mulheres vestidas de roupa de malhação, etc. E tem esposo também que não confia na esposa frequentar esses ambientes. Por quê? Porque não confia. Porque não é o ambiente em si que está contaminado, é a mente de cada indivíduo, seja ele homem ou mulher. É a mente da pessoa que não é pura, que é maliciosa. Então, antes de você cuidar deste ambiente externo, você precisa cuidar desse ambiente interno. Você precisa ser curado aqui, para que você não venha ser contaminado aqui. Então, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que treinam comigo, alguns alunos, eu dou aula aqui a mulheres casadas, treinam particular, e aí a gente percebe que muitas vezes as pessoas acham estranho. Só tem uma mulher treinando ali com jovem, aí algumas pessoas passam, ficam olhando, e o que é que eu faço? Eu abro os portões, pergunto ao cliente, no caso o aluno, a aluna, eu posso abrir o portão? Se a pessoa disser, não, eu quero treinar particular, eu tenho vergonha, tal, aí a gente dá um jeito. Mas na medida do possível, eu deixo os portões abertos, que as pessoas vão passando e estão vendo o que acontece. Por quê? Porque, infelizmente, você tem que cuidar. Irmão, mas eu não... deixa as pessoas pensarem. Não é assim, irmão. Não é deixar as pessoas pensarem. Nós temos que entender que além de você cuidar da sua saúde mental, espiritual, né? Além de você estar cuidando do seu ambiente interior, da sua mente, você precisa entender também que pessoas se inspiram em você, olham para você, quer ver algo em você e infelizmente vão te julgar. Infelizmente vão te analisar. Então, em todo o tempo nós estamos sendo vistos. Mas aí eu não vou viver. Não é assim. Tem algumas pessoas que dizem assim, porque eu falei, porque... por exemplo, uma discussão de um casamento. E aí a mulher começa a estourar e BBB, e o marido estoura de um lado, e detalhe, crente. Aí a vizinhança toda já ouviu. Aí discutiram o sábado a noite toda. Por que disso? Porque eu mandei você comprar carne e você comprou frango? É porque eu mandei você passar a roupa e você não passou? Porque eu mandei você tirar a roupa da máquina e aquele escândalo. Quer dizer, roupa suja precisa lavar em casa.
E não estender no varal da vizinhança para as pessoas. Ah, irmão, mas aí é hipocrisia. Não, não é hipocrisia não, é sabedoria. Por quê? Porque você, sua família, sua casa diz respeito a você. O outro não tem que estar sabendo do que está acontecendo, não tem que estar ouvindo a sua conversa. Aí no outro dia, domingo, pega a Bíblia, coloca debaixo do braço. Vamos para a igreja louvar Jesus. Que louvar Jesus? Sendo que o teu ambiente ali já foi contaminado. Então, e aí? Então, como é que nós vamos estar, sabe, falando uma coisa e vivendo outra? Nós sabemos que a nossa natureza não se converte, a carne não se converte, temos as nossas limitações, mas temos que cuidar do nosso ambiente mental, exercer a sabedoria, sabe? Suportar muitas coisas. Para quê? Para não sermos uma pedra de escândalo, de tropeço, como nós temos visto aí, infelizmente, no meio da religiosidade. Engraçado que alguns engraçadinhos, ao conhecer o Evangelho da Graça, confundem liberdade com libertinagem e metem os pés pelas mãos, sabe? E causam escândalos, sabe? Eu não estou pregando aqui usos e costumes, não é doutrina de homem, não. Eu estou pregando aqui caráter, comportamento. E caráter, comportamento é independente da lei da graça. Sabe? Não é porque eu estou, por exemplo, na graça, que eu sou livre, que eu vou usar de uma liberdade que eu tenho em graça para dar ocasião à minha carne. Um exemplo simples que eu vou dar, um exemplo simples. Na religiosidade eu evitava tomar banho, por exemplo, tomar banho na praia, né? Claro, na praia é um lugar que você está tomando banho e está com roupa de praia, tá? Mas eu evitava fazer postagens em redes sociais, porque o ambiente da praia é ali, aquele ambiente, eu tô ali. A não ser uma coisa assim bem natural, ali com a família, que você fez uma foto, pegou ali a família, né? Pegou você ali sem camisa, de bermudão, de sunga, de biquíni, tudo bem. É natural ali, tá uma coisa bem espontânea. Agora, a partir do momento que só porque eu estou em graça, eu sou tão livre, a ponto de chegar de ter que fazer pose, e tal, e mostrar nas redes sociais porque eu estava em uma praia, porque eu estava em uma piscina. Meu irmão, o que é que isso tem a ver com o evangelho? Não estou falando de evangelho, eu estou falando de ambiente, você influencia. E tem gente que não tem simancol para isso. Gosta de sensualizar, gosta de chamar a atenção, sabe? Isso não é saudável. Primeiro, não é saudável para você, porque a partir do momento que você incita isso, você transmite isso, você fica vulnerável, porque naturalmente as pessoas vão te olhar diferente e vão te ver, te imaginar de uma forma diferente. Então o ambiente ele vai falar muito a teu respeito. A tua atitude, a tua forma de agir vai falar muito a teu respeito. Como eu falei, uma coisa é algo bem natural, bem ali momentâneo, circunstancial. Outra coisa é uma forçação de barra, é um apelo. Quem está entendendo? Eu espero que vocês estejam entendendo. Vocês não são crianças, tá? Eu estava aqui lembrando que ontem eu estava na casa de uma tia, aí aproveitei, fui tomar um banho de piscina e tal, e aí eu fiz um vídeo e mandei para minha esposa brincando, minha esposa no trabalho, falei, enquanto você está aí no trabalho, hoje é meu dia de folga, né? Aproveitei lá e tomei um banho, né? Aí depois eu lembrei, o que acontece? É algo que eu fiz ali na brincadeira, claro, com a minha esposa, mas às vezes as pessoas têm uma necessidade de, como eu falei, de forçar e criar uma situação mostrando para terceiros, né? E naturalmente despertando, não estou falando por mim, mas outras pessoas no sentido de despertar o interesse da sua vida, onde você anda, o que você faz.
Porque, infelizmente, as redes sociais hoje trabalham com isso, né? Com a imagem de as pessoas terem a necessidade de se aparecerem. Sem um propósito específico. Por exemplo, se você tem um trabalho e você usa uma rede social para divulgar seu trabalho, sua empresa, tal. Claro, você é o seu trabalho. Nós temos aqui o canal no YouTube para falar do Evangelho, da Graça, tal. Às vezes nas minhas redes sociais eu coloco os treinos aqui da academia porque é meu trabalho, é onde eu vou divulgando para estar conquistando alunos. Mas existe coisas que não é, tipo assim, não traz nenhum tipo de benefício, é só para digamos assim, uma satisfação pessoal do seu próprio ego. E isso você vai causar, eu falo por mim, é uma coisa minha. Eu não aceito solicitação de amizade em rede social quando primeiro eu bato o olho no perfil e já vejo coisa indecente. Tá? Uma moça me manda um convite de amizade, tá lá com roupa íntima, qualquer rede social. Quer me convidar para ser amigo de quem? Não aceito, irmão. E manda mensagens no PV. Não abro, eu vou abrir pra quê? O que eu quero com isso? Não quero, não me interessa. O meu ambiente é diferente. Mas tem gente que não se atenta para essas coisas. E acaba abraçando. Não, só foi um convite na rede social. Mas quais as intenções por trás disso? Não, irmão, mas eu sou muito crente, eu não me contamino não. Rapaz, tome cuidado. Tome cuidado. Então, você tem que cuidar da tua mentalidade, da tua saúde mental. Sabe? É igual um irmão em graça diz assim, vários irmãos perguntam isso. Ô irmão Elcio, o que é que você acha de ouvir, das pessoas ouvirem música secular? É pecado, irmão Elcio? Na graça pode? Claro que pode, irmão. É errado você ouvir uma música secular? Não, diga-se de passagem, tem música secular excelente, muito melhor. Muito melhor. Se fosse para escolher, porque eu não sou muito de ouvir música, não é a minha. Se fosse para escolher, eu preferia escolher algumas músicas seculares do que certas músicas do meio gospel, religioso. Então tem música secular, música... tem diversidades, né, de música, aí vai do perfil de cada um, que tem uma letra legal, tem uma música legal, vale a pena. Música popular, não sei, tem gente que gosta de algum tipo de samba, é pecado? Não, irmão. Eu falo por mim, eu não curto. As únicas músicas seculares aqui que eu ouço são as músicas dos treinos que eu coloco aqui para incentivar a galera. Música motivacional, né? Aquelas músicas e tal, para animar a turma aqui. Mas não é que eu fico preso naquilo e tal, né? Então existem algumas músicas interessantes. Entendeu? Mas aí eu vou dar ouvido a uma música, um exemplo que eu vou dar. Eu vou dar ouvido a uma música de funk, que é aquela coisa, aquele baixo astral. Sai fora, eu vou fazer o que naquela música? Quem quiser que vai, eu não vou. Eu vou dar eu vou ouvir uma música que mexe com o meu passado, com o meu emocional, me lembra das minhas aventuras na juventude. Porque essa música de sofrência me faz lembrar da ex, me faz lembrar... Para com isso, irmão. Tome cuidado com o teu ambiente. Tome cuidado com a tua mente. Como eu falei, quando depender de você, porque existem ambientes que você tem que participar. Porque você trabalha, porque você é um profissional, porque... Ô irmão, aí na religião diz assim, né? Não, o crente não pode trabalhar com bebida. Ué, e se eu receber um salário bom para trabalhar em uma distribuidora de bebida? Eu não vou? Claro que eu vou, irmão. Não, mas que negócio é esse, irmão? Tu não é crente, tu não bebe e vai vender cachaça? Irmão, eu não tô vendendo, o comércio não é meu, eu sou funcionário, vou fazer o quê? E outra coisa, e mesmo se eu quisesse abrir um comércio de bebida alcoólica, isso não é pecado. O erro, a falha está se eu fosse um ex-viciado em bebida alcoólica e trabalhar com bebida alcoólica. Mas se você vende bebida alcoólica e as pessoas
consomem aquilo, você não está cometendo nenhum crime. Afinal de contas, bebida alcoólica, a não ser para menor, não é proibido. É lícito, não é isso? Agora, vai da consciência de cada um. Você vai vender bebida alcoólica. Quem são os seus clientes? Você tem que estar pronto para suportar os seus clientes. Você vai ter que estar pronto para separar briga em porta de bar. Você vai ter que estar pronto para muitas vezes entrar em situação complicada para você. É sobre isso que eu estou falando. Então caia fora desse meio. Se você tem outra alternativa, tem a mente iluminada, peça ao Papai do Céu para te dar uma outra direção, para você seguir um outro rumo. Porque aquele ambiente não vai ser legal para você. É porque é pecado? Não, não é porque é pecado. Ô irmão, mas eu trabalho com isso porque vende muito e é o meu salário que sustenta a minha família. Faça isso. Agora, se você vê que você está se corrompendo, eu tinha um parente na família que ele tinha um problema com vício do álcool, né? E aí ele trabalhava, então abriu uma mercearia, começou a vender pão, biscoito, tal, abriu um mercadinho mesmo, surtido de tudo. E aí, tal, foi pra religião, virou um religioso, aquela coisa toda, e até pra ir numa praia tinha que ir de camisa, aquela coisa toda. Só que aí, ele começou a vender bebida alcoólica, e a gente já sabia que ele já tinha um problema no passado, tal e tal. Não, mas eu tô convertido, graças a Deus, o Senhor me libertou. Rapaz, tome cuidado, eu fui um dos que dei a dica. Fuja da aparência do mal. Isso não é mal para mim. Bebida alcoólica, cigarro, essas coisas, não pode estar no chão, eu pisando por cima, não vai me influenciar em nada. Mas tem gente que é tentado. Paulo disse que a tentação é no ambiente humano. Não há tentação senão no gênero humano, mas com a tentação Deus dá o escape. E qual era o escape? Vigia, toma cuidado, sai desse negócio. Não. O próprio acabou com a vida, acabou com o casamento, acabou com a vida no sentido de destruir o comércio, destruir o casamento, por causa de quê? Do vício da bebida, que ele mesmo vendia, acabou sendo aquele consumidor. Graças a Deus, acordou a tempo e Papai do Céu não permitiu, acabou com aquilo para recomeçar tudo de novo de uma forma diferente. Então, é o ambiente que você tem que ter cuidado, sabe? Se eu estou em um ambiente, eu até falava para minha esposa outro dia, eu estava em um ambiente fazendo, né, minhas atividades, onde uma pessoa, quer não, me encarava demais. Uma moça, né, me encarava e ficava me perguntando se eu ainda era crente. Então eu comecei a entender a malícia e eu sempre firme, né, ali com os amigos, treinando, tal, e todos sabiam, todos conhecem a minha vida. Mas eu percebia que a intenção daquela moça não, era sempre estar ali, sabe? Questionando. Ah, mas você é crente? Nem... Como assim você é crente? Mas você luta? Não sei o quê. Eu falei, o que é que tem uma coisa com a outra? Eu, né, sempre me posicionando. Eu falei, sabe de uma? Vou me afastar desse ambiente. Então, quando a pessoa se tocou o meu posicionamento, aí a pessoa agora passou a me respeitar, porque ó, epa, basta. Então, é você que tem que se impor. Eu falo sempre para minha esposa que a nossa relação de confiança um com o outro não é porque nós somos perfeitos, mas é por causa de uma consciência que nós temos em Cristo. Então eu não tenho nenhum tipo, cuidado é uma coisa, ciúme, insegurança. Ah, porque minha esposa demorou no trabalho, a minha preocupação vai sair que hora? A preocupação é cuidado, como ela tem comigo. Mas minha esposa ter insegurança, porque eu estou dando aula a uma moça, porque eu fui atender um cliente não sei aonde, porque ela foi resolver umas coisas não sei aonde. De jeito nenhum. Nossa vida está alicerçada no amor de Deus, né? E é nesse sentido que a gente procede. E é nesse sentido que nós devemos, né, como cristão, entender, sabe? A depender da graça do Pai e nos posicionar. Olha o que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33 e 34. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 34. Vigiai justamente e não pequeis,
porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E digo isto para a vossa vergonha. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. O ambiente que você está, o ambiente que você ouve, o ambiente que você vê, o ambiente que você toca, o ambiente que você anda, se é mal, ele vai corromper você. Então, para não te corromper, você precisa ter cuidado e, se necessário for, fugir desses ambientes quando depender de você. Como eu falei, no caso de um trabalho, de uma empresa, é você ter cuidado. Mas quando depender de você, ou seja, não tem um porquê você insistir, como disse Paulo, Timóteo, fuja da aparência do mal. Tome cuidado com o ambiente. Não alimente um sentimento de alguém sobre a sua pessoa. Não alimente uma carência de alguém. Alguém está carente e vai encontrar em você um ponto, né? Uma pessoa, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente, para descarregar em você uma carência, uma necessidade, e aí você tem que ter cuidado. Quem está entendendo? Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, vigiem, tome cuidado com o seu ambiente, porque muitos não têm conhecimento de Deus e acabam se envolvendo, se entrelaçando, sabe? Se corrompendo. E depois... mas eu conheço o Evangelho, eu sou crente. Sim, e daí? E daí que você conhece o Evangelho se você é crente? Se você não toma cuidado, não está cuidando do ambiente. Se o ambiente não é saudável. Nós morávamos em uma comunidade que o ambiente não era legal para nossa filha. E aí conversamos, eu e minha esposa, vamos sair daqui. Saímos daquele ambiente, por quê? Porque nós não queríamos a nossa filha sendo contaminada com aquele ambiente. Naquele ambiente eu sabia entrar, sabia sair. Sei entrar, sei sair. Mas uma criança não. Quem está entendendo? Em muitas situações, você sabe entrar, sabe discernir, sabe se posicionar e sai sem contaminar. Mas tem pessoas que ao pisar o pé já se contaminou. As más conversações corrompem os bons costumes. Começou a ouvir uma coisa... É igual você estar no ambiente da graça, recebendo a palavra da graça, se enchendo da graça de Deus. De repente você começa a frequentar um outro ambiente. É pecado? Não, mas... irmão, mas eu fui ali na religião X, na religião Y, porque tem um amigo lá. Então, é errado? Não, irmão, você é livre. Mas de repente você começa a se ambientar com aquilo, você começa a pensar como eles pensam, e tal e tal. Um monte de gente aí que tinha saído do sistema a receber a palavra da graça, começou a visitar outros ambientes. Porque eu ouvi um ateu dizendo que a Bíblia é falsa, que não sei o quê. Hoje se denominam ateus. Por quê? O ambiente contaminou. O ambiente. Pessoas que estavam fundamentadas na graça de Deus, vivendo o temor de Deus, sabe? Na religião tinha medo do diabo, tinha medo de Deus, tinha medo do inferno, então por isso eles não mentiam, não traíam, não adulteravam, não se prostituíam, não bebiam e nada. Chegou no ambiente da graça, olha uma liberdadezinha aqui, então agora quer dizer que agora eu sou livre, né? Aí começa a trair a esposa, já começa a se envolver com droga, já começa a se envolver com bebida alcoólica, e aí destrói a família, destrói o trabalho, tal. E aí o que foi? O ambiente não soube viver com a liberdade. Tem gente, escute bem, tem gente que não está preparado para viver sem a liberdade. Precisa estar debaixo do cabresto, do medo e da religiosidade. Porque não sabe desfrutar do ambiente saudável. Porque não sabe viver a graça de Deus. Não estão prontos. Confundem as coisas. Liberdade não é libertinagem. Tudo é lícito, nem tudo convém. Tome cuidado com as más conversações. Olha o que está no Salmo
Salmo 1, né? É um texto relacionado à lei de Moisés, no tempo da lei, mas a gente pode trazer aqui uma ilustração para a atualidade. Salmos. Eu vou ler aqui, mas você já conhece. Não vos assentei na roda dos escarnecedores. Deixa eu ver aqui. Então, irmãos, tome cuidado com o ambiente, com as pessoas que você conversa, o tipo de conversa que você tem. Ô, irmão, você está parecendo aqueles pregadores do sistema. Não, não é do sistema, não. É porque as pessoas precisam entender que graça não é uma porta larga. Graça não é licenciosidade para carne. Esqueçam isso, irmão. E quem prega essas coisas na graça é um desgraçado, tem que se converter, que não tem nada de libertinagem em graça, irmão. Essa conversa de que você está na graça, e na graça, se você rouba, se você mata, se você se prostitui, então se você mente, se você engana, se você só nega, é tudo da vontade de Deus. Se eu dou palavrão aqui, se eu dou bofetada na face da minha esposa, é da vontade de Deus, porque Deus é soberano, Ele me fez assim. Para com isso, rapaz. Cambada de... Aí sim, sou um cambada de desviado. Evangelho, graça, é disciplina para a carne, ela não se converte, mas ela tem que ser reduzida às suas paixões, equilíbrio, domínio próprio. Amém, meus irmãos? Olha lá, Salmo 1 diz assim. Demorou aqui, foi? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, bem feliz. Bem feliz o homem que percebe o ambiente, que entende o ambiente, que vigia nesse ambiente, que cuida desse ambiente. Bem-aventurado, bem feliz o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então você vai ver pessoas te chamando, convite, assédio, mas não se detenha, não pare ali, porque as más conversações corrompem os meus costumes. Nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí no versículo 2, o contexto era a lei, diz assim: antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aí tem gente que quer prosperar, quer dar fruto, quer isso aqui, mas não cuida do ambiente. Não se liga, não se toca. Não olha o que está plantando e depois quer colher. O camarada planta um grão de... sei lá, dá uma coisa aí. O camarada planta lá um pé de cansanção. Ele planta um pé de cansanção e ele quer comer figo. Olha o que você planta, irmão. Olha onde você anda, o que você fala. As conversas em redes sociais, o que você ouve. Não, olha, veja com o que você está se alimentando, qual o ambiente que você se alimenta, o que é que você desfruta. Jesus disse, olha, Moisés não deu o verdadeiro pão do céu. O pão que caiu do céu no tempo de Moisés, se eles comerem, morreram. Tem pão, tem tipo de alimento que você come e você está morrendo. Seja pelos olhos, seja pelo ouvido. Né? O ambiente ali está te matando. Aquele tipo de alimento não é para você. O pão da vida, Jesus disse, eu dou o pão da vida. Quem come tem vida eterna. Saciará sua fome e sua sede. Quando você se alimenta da graça de Deus, o ambiente da graça de Deus, os benefícios desta palavra, uma vez que você se sujeita a ela, é um ambiente saudável, que traz cura, que traz prosperidade,
que traz alegria, que traz paz. Mas não. Tem gente que não quer. Amém, meus amados? Então ficamos por aqui com essa reflexão. Para a gente sair um pouco assim do foco das doutrinas, né, das revelações dos temas e trazer uma coisa mais de conscientização do dia a dia, da vida, para que sejamos felizes e venhamos prosperar reinando em vida por meio do Cristo ressuscitado. Amém? Graça e paz, graça eterna. Vigie o ambiente, olhe o ambiente, analise o ambiente. Em tudo. Até numa resposta que você vai dar a alguém. Até em um comentário. Antigamente eu me incomodava quando eu via uns comentários aqui nas redes sociais, no YouTube. Eu queria dar resposta, eu queria retrucar. Tô nem aí. Agora mesmo acabei de ouvir um comentário aí de um abençoado aí, me esculachando aí numa das mensagens aí. Ah, porque você tá errado, que você tá pregando assim, assado. Eu vou perder meu tempo para ficar nesse ambiente de discussão, de discórdia, esquentando a minha cabeça? Eu quero esquentar a minha cabeça no bom sentido aqui para trazer uma palavra, estudar. Eu quero esquentar a minha cabeça no bom sentido aqui para desenvolver meu trabalho, né, e cuidar das minhas coisas. É esquentar minha cabeça nesse sentido, em algo que vai me edificar, em algo que vai me beneficiar. Esquentar minha cabeça com um ambiente corrompido? Sofrer por causa do outro? Sofrer antecipadamente? Ter que dar um ajuste? Meu irmão, me perguntaram por que eu estou nessa palavra, então estão esperando eu dar uma resposta e eu quero que o Senhor me dê uma mensagem para eu responder fulano. Não responda não, nem vou te dar uma mensagem. Deixa o ambiente religioso lá, deixa a contaminação para lá. Eu sempre digo, você mandou uma mensagem para alguém, compartilhou aí a mensagem do irmão Elson, alguém retrucou e tal, te questionou, deixa lá, irmão, não vai discutir não, cuida do teu ambiente mental. Deixa lá. Não, irmão, mas eu quero provar para a pessoa que a pessoa está errada. Não queira provar para a pessoa que a pessoa está errada, não. Prova para você mesmo que você está em paz, que você está feliz, que você está reinando em vida, que você está alegre. Contamine, contagie as pessoas com aquilo que você tem, não com aquilo que você tem que provar que tem, mostrar que tem. Não, seja natural. Deixa fluir. Seja quem você é. Não se contamine com o ambiente. Eu quero encerrar agora que eu lembrei de ambiente. Então eu quero encerrar em Romanos, capítulo 12. Olha aí, quando o ambiente da nossa mente está saudável, nós vamos naturalmente desenvolver. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional. O ambiente, versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis, não tomais a forma do ambiente corrompido, não se corrompa como os demais. Sabe, hoje em dia está tudo normalizado, tudo permissível, tudo... Nós falamos sempre aqui, querido, não é para ter o homossexual como inimigo, não é porque ele é homossexual que ele não é um filho de Deus, não é porque a moça é lésbica que você é um religioso e vai crucificar. Não, não faça isso. Só que você não se amoda àquele ambiente. Respeite, abrace, é amigo, é parente, seja lá o que for. Respeitar a pessoa e não a prática. E não respeitar a prática da pessoa também não é caluniar, não é difamar, não é brigar, não é enfrentar, não é ser homofóbico, não é nada disso. Eu respeito a pessoa, não considerando a prática como uma coisa normal dentro do ambiente que eu exerço de fé. Quem está entendendo? Mas hoje em dia é tudo normal. Hoje em dia os crentes, né,
por causa do apelo midiático, aceitação pública, todo mundo, sabe, não tá tudo certo. Eu vi um comentário, feita em um vídeo em graça aqui, não sei se foi no meu canal, em outro canal do irmão. Uma moça dizia, porque agora eu estou em paz com Deus, com meu filho, porque quando eu era religiosa, meu filho é homossexual e eu ficava discutindo com ele. Agora não, agora eu apoio meu filho, meu filho, não sei o quê, porque Deus não liga para isso. Epa! Não! Continue sendo mamãe, abraçando o seu filhinho querido, independente da opção sexual dele, seja humana, seja amorosa, cuidadosa, cuidadoso. É o amor de Deus em você. Mas dizer que Deus apoia agora por causa da graça, então apoia o estupro, a prostituição, o adultério, a mentira, o engano, a safadeza, Não. Que ambiente é esse, irmão? Que ambiente é esse? Costumo dizer sempre, nos reunimos como igreja e pode entrar lá qualquer tipo de pessoa, de crença, de opinião, opção política, religiosa, sexual, o que ele quiser. É um ambiente público, todos podem entrar, mas naturalmente as pessoas se identificarão com o ambiente. Se aquele ambiente não é para aquela pessoa, não é para aquela prática, naturalmente aquela pessoa não é porque há uma placa proibindo e tal, e tem alguém com um martelo, com chicote. Não. Mesma coisa estarmos lá pregando e entrar um religioso, enganador, sabe? Levando as pessoas a sacrificar. Tal. Então, outro dia a gente estava lá na reunião, chegou lá um lá dando jornal de um sistema, defendendo o sistema. Não, porque o meu bispo, porque o meu pastor. E aí eu e acho que foi o irmão Luiz, a gente começou a falar da graça de Deus. Ele percebeu que o ambiente ali não era para ele. Por quê? Porque ele não é defensor do evangelho, ele é defensor do homem, do bispo, da fogueira bamba, da água orada, não sei o que, aquelas coisas religiosas. O ambiente não era para ele. Não, meu irmão, vou ali, viu? Tá bom? Vai, meu irmão, vai debaixo da paz do Cristo. Vai em paz. O ambiente não era para ele. Então as pessoas têm que perceber o tipo de ambiente seu. E você tem que perceber o tipo de ambiente das pessoas. Para cada um ficar no seu qual. Porque água e óleo não se mistura. As trevas não têm comunhão com a luz. O templo de Deus não tem comunhão com os ídolos. E aí, cada um põe a sua barba de molho e siga a sua vida em paz. Graça e paz, graça eterna e até o próximo.